Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 9 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Vamos falar aqui de mais um dia de alta do Ibovespa, o quarto dia consecutivo, alta de 0,92%, queda do dólar, alta ali dos juros, PTR4, Vale 3 fechando em alta, vamos falar de BIF3 e TUB4, enfim, tem uma série aqui de ativos a serem comentados aí, em torno de uns 20 ações que vocês solicitaram na análise de fechamento de ontem aqui nos comentários e que eu vou abordar aqui nessa análise. Então fica comigo até o final e lembre-se já de deixar o joinha, o like, de compartilhar esse vídeo aqui agora quando estiver rodando a vinheta dessa análise de fechamento do pregão. Excelente, então vamos lá, já que você já deu o seu like, seu joinha, vamos começar a falar aqui do Ibovespa, depois eu falo aqui do mini índice, mini dólar, DI, PTR4, Vale 3, BIF, TUB e depois essa lista aqui enorme de ativos que vocês solicitaram na análise de fechamento de ontem. Lembre-se de olhar aí um por um quais são os ativos que eu vou comentar. Se tiver ativos que eu não estou comentando aqui, é porque estavam já na análise do pregão de ontem. E se tiver algum ativo que não está aqui nessa lista e você queira que seja comentado na próxima análise de fechamento do pregão, escreve aqui embaixo. Vamos lá, Ibovespa de pregão de hoje, alta de 0,92, está dentro do leilão de fechamento, então pode fazer alguma alteração nesse fechamento. O fato é que o Ibov está aqui em cima dessa zona de resistência. Lembrando, gráfico semanal, projeção de alta do fundo ascendente que foi proporcionado pelo Ibovespa. Onde é que está a projeção que eu já tinha colocado aqui para vocês? 108,173 e depois 112,816. São as resistências, são as projeções de alta para esse fundo ascendente do Ibovespa. Então, um desafio importante nessa região de 174 até a máxima do topo em 108,277. Se o Ibovespa romper o 108,277, nós teremos uma tendência de alta de curto a médio prazo pelo gráfico semanal, coerente com o gráfico mensal, que está dentro aqui de um sinalzinho de fundo em cima de um nível de suporte. Lembrando, está entre as médias aqui, gráfico mensal também entre as médias, pode dar uma enroladinha aqui o Ibovespa. Mas tem algum sinal? Pode dar uma enroladinha. Tem algum sinal de baixa no gráfico diário? Não tem ainda. Qual seria o sinal de baixa? Perda da mínima do que no anterior. Enquanto isso não acontecer, o Ibov segue aí apontando para romper o 108,277. Seguindo aqui para mini índice. Mini índice, dia de hoje, ameaçou aqui perder a mínima do pregão do dia anterior, mas conseguiu ganhar força, gráfico de 60 minutos, veio aqui, gerou um sinal forte de alta e gerou mais um movimento de subida. De novo uma correção, um sinalzinho de alta. Se abrir subindo, a gente vai focar mais em buscar operações na ponta compradora. Por outro lado, abre caindo, dá para olhar um pouquinho mais para venda? Dá. Olhando aqui para essa região de topo anterior como um patamar de antiga resistência funcionando como suporte em conjunto com a média, que pode bater novamente aqui nessa região, fazer como se fosse uma correção de toda essa subida, com uma correçãozinha em duas etapas de forma mais ascendente, ou seja, rompe aqui, mas não vai tão longe assim para cima, porque a correção foi menor em relação a esse movimento anterior, faz uma correção aqui um pouco maior e aí sim ganha um pouco mais de espaço para poder ter algo maior para cima. Mas é isso que a gente vai avaliar de perto a partir de 8h45 amanhã, em busca aí de oportunidades. Então, para venda, mais interessante ali para baixo do 108,240 e para compra abriu subindo, a gente focando um pouquinho mais na ponta compradora, melhor ainda, sinalizações acima dos 660, sinalizações de alta no gráfico de 10 de 5 minutos. Seguindo para o dólar, no pregão de hoje o dólar foi lá, bateu, respeitou a média, está dentro de um movimento de alta no gráfico diário. Esse movimento de alta no gráfico diário é contra a tendência por enquanto de baixa e as últimas vezes que veio testar a média, todas as vezes, fora essa aqui que conseguiu fechar acima, respeitou a média móvel como resistência. Novamente está respeitando. A expectativa, grande candle de alta, candle de baixa, a expectativa seria que o próximo candle possa ser um candle de alta para o dólar. Pelo movimento de alta e pelo grande candle de alta que foi aqui. Como está a favor da tendência de baixa, não dá para se esperar muito, mas essa seria a expectativa. Vamos ver se no gráfico 60 minutos apoia um pouco essa chance de subida. Até gerou um fundo aqui para poder ter algo para cima, mas logo na sequência já gerou um candle de baixa, já está perdendo essa mínima. Então, de cara, o que nós temos aqui no dólar é um topo descendente já no gráfico 60 minutos.
aumentando a chance de ter algo para baixo. Então, de maneira geral, para compra no dólar, o que seria interessante acontecer? Com essa expectativa de poder ter um pregão para cima. Abertura mais forte aí de alta, voltando para cima no patamar de 5,020. E aí, sinalizações de alta acima desse nível, acima de algum nível de suporte, ficaria mais para buscar operações de compra de day trade. Abriu caindo, está dentro do movimento de queda, focando mais em venda de day trade no dólar. Seguindo, lembrando, 8h45, nesta quarta-feira estaremos juntos novamente aqui, todos os dias com vocês. DI, contrato F25, alta hoje, bateu lá na região de suporte, fechou abaixo, alta hoje aí de 0,77%. Lembrando que eu já comentei até no radar da semana, esse movimentozinho de subida do DI batendo na média, gerando sinal para baixo, fica mais para venda atuar na ponta vendedora. Por enquanto, zona de resistência importante nesses 3 fundos anteriores. Então, compra aqui, por mais que seja um fundo, é um fundo ainda descendente, tem um risco um pouco maior, na minha opinião, em cima do DI. DI bateu aqui a mínima que ele atingiu, foi lá os 11,59. Praticamente a região de suporte que eu já vinha comentando, nos 11,56, 11,57. Ali de um fundo aqui para trás do gráfico semanal. Então, por enquanto, é um sinal de alta, um sinal de correção da tendência de baixa, com chance de parar aí nas resistências em torno dos 11,80 até a média em 11,84, 11,85. Seguindo para as ações, a PTR4 pregão de hoje, alta de 0,33%, acabou de sair do leilão, então alta de 0,33%, praticamente a estabilidade, ainda patinando em cima dessa zona de resistência aqui, ó, dessa máxima. Para quem está comprado, tem a opção de colocar o stop abaixo da mínima desse candle aqui. Para quem está de fora, como a tendência foi retomada para alta, corrigiu, lateralizou, fez pivô de alta ou fundo ascendente, foco maior em buscar a operação de compra de swing trade nesse papel. Na Vale 3, nós tivemos um dia de recuperação, 0,03% de alta, bateu no gap, no suporte do gap, suporte, então gerando a chance de realmente testar a média móvel 13 períodos, primeira resistência 71,42, seguido desse topo, último topo descendente em 72,42. Então isso seria o que? Se a Vale conseguir gerar aqui, mudança da tendência. Se ela conseguir no próximo pregão superar isso aqui, ó, aumenta a chance de ter realmente um movimento maior de subida do preço. Porque um primeiro indício positivo ela já deu. Na hora que veio para voltar para baixo de um fundo anterior e do gap, que é um nível de suporte, ela se sustentou acima. Então existe pressão compradora aqui no papel com expectativa de poder ter algo maior para cima. Para quem está comprado, 1, 2, 3 candles subindo, depois de 3 candles para baixo, bota o stop abaixo dessa mínima, faz total sentido na minha opinião, deixar o stop nos 68 e 67. BIF 3, a operação que a gente tem em aberto, gerou um candle aqui de perda de força, chamado de estrela cadente, perda de força por parte dos compradores. Perda da mínima do pregão de hoje aumenta a probabilidade de vir a voltar a testar a média móvel exponencial de 13 períodos. Seguimos aí na ponta compradora nesse papel, uma operação aberta aí pelo Kaique de swing trade. E TUB4, alta de 0,61%, também a operação que foi aberta pelo Kaique aqui nesse pregão aí de forte alta, segue de seu movimento de subida. Qualquer mudança do stop dessa operação você vai receber aí na palma da sua mão, no seu celular, seja Android, seja iOS, vai estar lá no app DV Invest, você vai receber a notificação, ó, mudança de stop dessa operação, mudança de objetivo, operação encerrada, vai receber aí. E até mesmo as novas recomendações, você vai ter isso sendo enviado aí para você no seu celular ou também você acessando via app.dvinvest.com.br. Acessa aí. Quem está de fora, trouxe retorno do preço aqui, gerou sinal de alta para cima dessa região dos topos que foram rompidos, mais para compra no papel. Mas por enquanto sem nenhum sinal de baixo. Primeiro sinal de baixa, perda da mínima do pregão de hoje, 26 e 23. Seguindo para as ações que vocês solicitaram. MGLU3, alta de 6,98%, 7% basicamente. A ação rompe zona de resistência depois de um longo movimento de subida. Então beleza, eu entro comprando esse rompimento? Eu não entraria comprando. Ah, por quê? Porque não vai subir? Não, é só por questão de onde posicionar o stop, não tem um ponto ali de suporte mais interessante e também já tem um movimento mais longo de subida. Então eu prefiro, no caso aqui da MGLU3, para uma compra de swing trade, aguardar algum processo de correção, movimento de baixo, que provavelmente ficaria mais lá para a próxima semana, né? Contabilizando quarta, quinta e sexta como, por exemplo, sendo uma correção, esperaria um pouquinho mais para frente uma correção. A outra alternativa é lógico que usando um gráfico de 105 minutos, se ela gera alguma correção, pivô de alta, dá até para arriscar compras mais curtas de intraday.
Mas o ideal é que ela tenha correções mais longas aqui no 105 para buscar uma entrada testando a média ali, gerando fundo ascendente. Seria mais interessante, na minha opinião, em cima deste ativo. E preferencialmente para cima do patamar dos 3,90, 3,80. Os em Minas também dentro de uma tendência de alta de curto prazo. Sinalzinho de começar uma correção. Aumenta a chance de continuar o seu movimento de subida em direção a esse topo do semanal na faixa de R$ 8,24 a 8,08 a 8,24. Se conseguir no próximo pregão romper essa máxima aqui, aumenta a chance de ir direto para lá, para essa região dos R$ 8,00. Por outro lado, se ela der uma enroladinha aqui assim, ó, seria ótimo para buscar uma compra de fundo ascendente com a melhor relação risco-retorno, tentando pegar um movimento justamente para essa faixa de 8,08 a 8,24. Até um pouco mais acima, né? 8,27 nessa ação. Então é um ativo que está com um contexto mais interessante para se buscar operações de compra. JBSS3 também dentro de um viés de alta, gerou aqui uma formação de um W aqui embaixo, ó. W, fundo duplo, rompeu, corrigiu, já gerou um sinal de sustentação do preço em cima da média, que é um sinalzinho de alta. Superação da máxima desse candle aumenta a chance de poder ter algo maior aqui para cima, mas ainda um ativo com dificuldade, não seria o ativo que eu escolheria para a operação de swing trade já de cara, sabe? Com esse sinal que está aqui, já arriscar algo que vai romper forte para cima. Se eu fosse fazer isso aqui, seria com pouco capital, botaria o stop aí para baixo, pelo menos dos R$ 17,50 em 17,49 para fazer alguma compra. Quem está comprado, quiser um stop mais bem protegido, em 17,20. STBP3, tendência indefinida de curto prazo, mas o gráfico semanal, se olharmos aqui no gráfico semanal, olha que interessante. Subiu, rompeu tudo para cima, beleza, aí terminou respeitando, voltando aqui para baixo, bate na média, gera um candle de força, está dentro desse candle de força, dentro desse candle de alta, testando a média novamente, ou seja, depois de uma pancada para baixo, já volta para cima da média. A alternativa, primeira, vou comprar essa superação de máxima, aguardar pelo menos mais um candle e depois superar a máxima desse terceiro candle da quarta-feira, lá na quinta-feira superar a máxima da quarta, abrir compra nesse papel na expectativa que esse movimento de alta no gráfico semanal lhe dê sequência. Então, seria uma das alternativas aí de entrada em STBP3 no decorrer dessa semana. Raiz 4, gerou ali o rompimento, quem fez entrada pelo rompimento com stop abaixo dessa mínima, gerou stop aqui. Ação, inclusive gerando um candle de reversão aqui, um padrão de reversão chamado de estrela da noite. Candle de força, candle com corpo pequeno, que é até no formato de uma estrela cadente, mais um candle de força aqui para baixo, aumenta a probabilidade de ter algo para baixo nessa ação. É lógico que se ela vier aqui, ó, mais fraquinho, bate aqui nesse patamar, gera sinal de alta, dá para arriscar a operação de compra novamente no papel com base ali no cenário de um gráfico acima. Tá? A BEV3, ação nesse momento aqui, ó, fazendo uma correção. Eu até coloquei ela no vídeo, no radar da semana e também no meu Instagram, falando sobre se ela ficar aqui, batendo aqui, se superar essa máxima, dá para arriscar uma comprinha na BEV3 tentando pegar algo para cima, apesar desses topos aqui anteriores. Mas ainda está dentro de um sinal de alta lá, por mais que tenha perdido força, é um sinal de alta. O stop ficaria um pouquinho mais curto aqui no papel. Enfim, a alternativa de entrada se superar os 14,57, na minha opinião, em termos de compra de swing trade. CCRO3, tendência de alta, mas não vejo ainda uma alternativa de compra de cara. Quem está comprado, ótimo, bota o stop abaixo dessa mínima aqui, ó. Esse candle de alta aqui na faixa dos 13,43. Quem está de fora, aguarda uma lateralização maior, uma compra mais próxima da média ou uma lateralização maior para uma compra de pivô de alta também seria interessante, mas só não vejo uma compra já de cara aqui onde o preço se encontra. E RBR3, pivôzinho de alta no gráfico diário, afastado da média, mas tá, enfim, tem um pivô de alta. Resistência, deixa eu até pegar o gráfico mensal nesse ativo. Resistência mais relevante aqui, só para ver se não está errado, esse aqui não está errado. Resistência mais relevante lá na média, né? 46,28. O Dalton vai buscar os 46,28? Não dá para saber. A resistência aqui, número redondo, R$40, depois R$40,50. Gráfico diário, que dá gráfico semanal que dá um zoom menos, vai ficar realmente por aqui. Tem uma região aqui intermediária justamente por volta ali dos 35,85, acima de 37,60. São os níveis de resistência do papel, já tem um movimento longo para cima no gráfico semanal. Então, enfim, quem está comprado de alguma forma, gerou esses 3 candles aqui para cima, eu deixaria o stop
Eu deixaria o stop até abaixo dessa mínima aqui, ó. Se voltar a perder a mínima desse candle, eu sairia dessa posição comprada nos 32,73. E para fazer uma compra no papel, eu aguardaria o retorno do preço. Falando em termos de gerar uma melhor relação risco-retorno na operação. Não significa dizer que não vai subir. Quem está comprado, espero que continue subindo. Quem está de fora, espero que gere uma correção para buscar uma entrada mais próxima aí da média. Ao testar a média aqui móvel exponencial de 3 períodos, seria dizer assim, um cenário mais positivo para essa compra de swing trading e RBR3. BB Seguridade, tendência de baixa e movimento fraco de subida por enquanto pelo gráfico diário. 3 candles aqui. Quem está comprado perdeu a mínima desse candle, aumenta a probabilidade de queda, que seria até uma das possibilidades de tentar arriscar uma venda no papel. Mas enfim, no mínimo eu sairia de uma posição comprada se ela no próximo pregão oscilar abaixo da mínima desse pregão, que fechou em alta de 0,84%, ou seja, stop lá nos 33,29. Depois de BB Seguridade, Prio 3, tendência ficando um pouquinho mais amarrada aqui entre as médias, como diz o mineiro, está agarrada aqui entre as médias. E com base nisso, ó, só pegar aqui os movimentos principais, fez isso, apesar de ser só um candle, e vem aqui, tenta subir de novo, enroscada, traça uma linha aqui nesses pontos mais altos, rompe, fica aqui, sustenta em cima desse patamar. Qual seria a alternativa de compra? Se romper essa máxima aqui, seria a alternativa de entrada de swing trade nesta ação, ou seja, eu comprar ali nos 35,18 e deixar um stop nos 34,41, 34,39, até abaixo desse gap aqui, ó, que é um gap que foi testado hoje como suporte junto com a média, 34,29, então 34,28 um ponto de stop para quem for abrir uma compra de rompimento dos 35,17 e para quem já está comprado, bota o stop abaixo da mínima desse candle aqui em 33,72. O próximo ativo para a gente falar, Soja 3, que está dentro de uma tendência de baixa, por enquanto que não ganhou muita força e está voltando ali para cima da média. Gráfico semanal também gerando sinal de alta, mensal aqui ainda enrolada para baixo da média. Enfim, não é um contexto gráfico que me chame muita atenção para abrir compra, ainda mais depois de vários candles aqui subindo. Enfim, de maneira geral e de forma mais resumida, objetiva, eu olharia para a compra se esse ativo passar a proporcionar sinais de alta no gráfico diário, como um fundo ascendente, acima dos 11,60. Abaixo, estaria de fora de operação de compra em cima desse papel. Braskem, depois de um candle lá de baixa no pregão de ontem, perdeu a mínima desse candle, cria uma expectativa de poder fazer o quê? Algo aqui maior para baixo. Lembrando que eu já falei, tanto num vídeo exclusivo de Braskem lá no Instagram, como também aqui no radar da semana, do domingo, quais seriam as alternativas de entrada no papel. Primeiro, gráfico diário, fundo ascendente, no decorrer dessa semana. Segundo, gráfico de 105 minutos, retorno do preço mais próximo possível da média para gerar uma compra de fundo ascendente. Não bateu lá na média, então pode subir e continuar subindo? Pode, mas não encaixou para mim. Basicamente é isso. Quem tiver comprado, tem como botar o stop abaixo da mínima desse candle de alta aqui, a partir do próximo pregão. O próximo ativo, INBR32, que está dentro da tendência de alta pelo gráfico diário, semanal também retomando essa tendência a romper aqui os 9,89, ou seja, um pivôzinho de alta. Vamos ver se consegue fechar a semana acima ali da média, seria algo bom, que inclusive, olha para trás aqui, ó, é um nível de resistência e antigo suporte de um fundo anterior. Então, ou seja, dupla resistência, né? O topo e fundo anterior, mais a média móvel exponencial de 13 períodos. Então, mantendo-se acima dessa região com nova máxima na semana seguinte, reforça um cenário um pouquinho mais positivo para esta ação. Opa, Dalton, então eu vou entrar comprando aqui? Não. Reforça o cenário positivo para essa ação. Quem está comprado, ótimo, coloca o stop abaixo da última mínima ascendente, vai conduzindo dessa forma se a compra é de swing trade. Quem está de fora, eu olharia por um carinho para um próximo movimento de correção, de lateralização ou movimento de baixa para fazer o planejamento da compra de fundo ascendente, pivô de alta, outra sinalização que você costuma utilizar. FESA 4, ruim, cenário gráfico desse ativo, entre as médias do gráfico semanal, está em cima de uma região aqui de suporte, por enquanto se sustentando em cima desse suporte aqui, dá para observar queda, subida, queda, um único candle vai lá, supera tudo, tendência indefinida, voltando para baixo da média, enfim, perdeu a mínima desse candle, se eu tivesse comprado eu pularia fora, se for uma compra de swing trade. E para arriscar qualquer compra, se superar essa máxima aqui sendo bem agressivo. E mesmo assim não é algo que eu gostaria de fazer. O que eu faria não seria isso.
O que eu faria no caso da Raio 3, que está em tendência de alta de curto prazo, é monitorar esse movimento atual de queda, com máximas e mínimas descendentes aqui dos candles, para buscar aqui uma entrada mais próximo possível em nível de suporte, como esse gap de alta, mais a média aqui. Então, 2 níveis ali dos R$20,15 até os R$20 número redondo, região que me interessaria mais por alguma compra de fundo ascendente em cima de Raio 3. Cebave, para quem comprou pivô de alta nessa ação, que até também comentei essa ação assim, um pouquinho mais agressiva aqui no papel. Por que mais agressivo? Porque é um papel que no gráfico semanal, gráfico mensal, ainda a tendência de prazo maior é de baixa. Aqui no gráfico diário gerou um pivô de alta. Então entrou comprando pivô de alta, anulou aqui o pivô de alta. Já gerou perda da mínima do fundo anterior. Então stop dessa operação. E agora, compraria? Só se voltar a subir e passar a gerar sinal de alta acima desse patamar. Já seria algo assim, ó. Fora isso, não faria mais nada aqui nesse papel. Só teria acionado o stop dessa operação. Onco 3. Ação dentro da tendência de alta de curto prazo, dentro da tendência de alta pelo gráfico semanal. Já tem um movimento mais longo de subida pelo gráfico semanal. Entro comprando aqui com stop aqui. Aqui tem uma zona de resistência. Daqui para cá eu tenho um espaço aqui. Se olhando para o mensal, pensando no curto a médio prazo, um espaço de 18,5%. Se eu vou entrar comprando esse ativo aqui nos 9,51 com stop aqui embaixo, 4,7% de stop, já com vários candles do gráfico semanal aqui. Enfim, a entrada principal para mim já teria acontecido aqui, ó, quando vem e testa uma região que foi rompida como resistência aqui, ó, essa aqui era uma resistência, rompeu e ela passou a funcionar como suporte. E aí gerou sinal de alta justamente na região dos topos anteriores, mais a média móvel 3 períodos. Então, beleza, a entrada aqui. Aqui já seria até um ponto de colocar o stop aqui. Agora, entrar comprando aqui é aquela relação risco-retorno que não é das melhores. Eu prefiro realmente, se o papel gerar uma nova correção, testa um fundo, faz um fundo, um pivô de alta, mas enfim, quem quiser abrir compra aqui, o stop aqui seria o mais próximo possível, 9,09. Stop mais bem posicionado em termos de manter o ativo enquanto tiver em tendência de alta no gráfico diário em R$ 8,66. Muda a tendência se fizer isso aqui, ó, perder essa mínima. E Enat 3, que terminou o dia aqui trabalhando em alta de 1,06%, depois de um grande candle de alta, um movimento de subida, que rompe todo o topo anterior. Esse aqui também muda a tendência do papel, fecha acima da média, rompe aqui, ó, beleza. Qual o cenário? Compra. Agora eu comprar aqui, se ficar um pouco mais de lado e gerar pivô de alta, beleza, abre o compra. Se vier aqui um pouquinho também mais fraquinho para baixo, gerar um sinal de alta, também abre o compra. Mas aqui agora, se superar essa máxima, compro? Não faria essa entrada. Então seriam as duas formas que buscaria entrada após algum processo de correção desta forte alta que ela gerou aqui. É isso, amigos. Muito obrigado aí por sua valiosíssima atenção. Obrigado por terem enviado aqui nos comentários da última live de fechamento essa lista de ativos que a gente acabou de abordar aqui, cada um desses papéis. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para você de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou leitura do mercado. Joinha, compartilha. Estamos juntos. Até amanhã às 8h45 na nossa sala ao vivo. Até mais.